Então, em nome de Jesus, vamos dar início a mais esse estudo. Agora, a segunda parte do tema, o perigo da arrogância religiosa. Semana passada, nós lemos o relato bíblico contido lá em 1 Samuel, nós não vamos ler agora, mas eram os textos do capítulo 13, 8 a 16, e o capítulo 14, 1 a 46, que lemos. Uma história bem interessante envolvendo Saul, Samuel, Jonatas, né? Aquele voto precipitado que Saul cometeu e tudo mais. E então a escolha que eu fiz em relação a trazer esse tema da presunção, da soberba religiosa, foi através de uma história que muitas vezes nós aprendemos mais sobre o princípio religioso através disso. E antes de irmos para essa segunda parte que eu disse que seria sobre os escritos de Ellen White, a mensageira do Senhor, que ela escreveu sobre isso, que lições que ela nos passa, eu gostaria então de ler alguns textos da Bíblia antes, que estão contidos no livro de Provérbios. Alguns textos também sobre o tema muito valiosos que devemos fixar em nossa mente. O primeiro é Provérbios 13, verso 10. Provérbios 13, verso 10 é um texto que diz assim: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então a presunção, a arrogância, seja no campo religioso ou secular, o que ele causa? Ele sempre causa contenda, disputa, divisão, né? Mas aquele que tem humildade, ele faz o que ele se aconselha com o seu próximo, ele aprende com os outros, ele não se julga sabedor de tudo, né? E aí então, ao ele se aconselhar, ele acha o quê? Sabedoria em sua vida também, ele aprende. Vamos ao próximo texto, capítulo 16 agora de Provérbios, os versos 18 a 20. Provérbios 16, versos 18 a 20 declaram: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Muito importante esse texto, mostrando também que sempre antes da queda, da ruína de alguém espiritualmente, às vezes a pessoa não percebe. Tem até uma alegoria que fala bem sobre isso, né? De uma águia, uma vez que alguém viu, né? Ela no seu voo altivo e de repente ela, sem mais, sem menos, cai. Mas antes de ela subir o voo, o que tinha ocorrido? Uma serpente tinha picado ela. Então, o veneno da presunção, da soberba, ele sempre vem antes da queda. Muitas vezes aos nossos olhos nós não percebemos isso, mas na experiência individual de todos nós devemos cuidar, porque primeiro vem o orgulho e depois acaba por vir a queda total dessa pessoa. Então melhor é ser humilde, estar entre os mansos, do que repartir os despojos, aqui fala, com os soberbos. Não há tranquilidade, não há paz nesse tipo de vitória, que é apenas algo tremendamente efêmero, transitório. Devemos agora ir no capítulo 29 de Provérbios. 29, 23, o verso. Diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então aqui, quando nós falamos contra o orgulho, a arrogância,
nós não estamos falando contra a honra. Nós devemos, inclusive, nutrir, a Bíblia nos ensina, o chamado bom nome. Fala que isso é muito valioso, o bom nome. Deus se agrada disso. Devemos ser pessoas honradas. Deus quer isso. Mas não devemos ficar com uma honra, então, que se degenera numa espécie de formalismo, que nos leva, então, justamente a isso, a soberba do homem. Nada somos, somos pó da terra, mas em Cristo podemos fazer grandes coisas. Então, entrando mais uma vez na história do Antigo Testamento, daquele primeiro rei de Israel, Ellen White comenta no Patriarcas e Profetas, na página 617, 618, sobre aquele atraso que Samuel teve para vir ao encontro do acampamento de guerra que já estava reunido. E Saul, então, ficou esperando ele até certo ponto. Vejamos o que Ellen White declara. Dia após dia Saul esperou, mas sem fazer decididos esforços para animar o povo e inspirar confiança em Deus. Antes que o tempo designado pelo profeta houvesse expirado completamente, ele se tornou impaciente com a demora e deixou-se desanimar pelas circunstâncias difíceis que o cercavam. Então tinha um prazo para Samuel vir, não tinha concluído, ele tinha atrasado mais do que o esperado, mas não tinha concluído esse prazo e já ficou impaciente. Em vez de procurar fielmente preparar o povo para a cerimônia que Samuel vinha realizar, alimentou incredulidade e maus pressentimentos. Buscar a Deus pelo sacrifício era uma obra soleníssima e importante, e Deus exigia que seu povo examinasse o coração e se arrependesse de seus pecados, a fim de que se pudesse fazer oferta com aceitação perante Ele. E a bênção divina acompanhar seus esforços para vencer o inimigo. Mas Saul se tornara inquieto, e o povo, em vez de confiar em Deus para obter auxílio, olhava para o rei, a quem tinham escolhido, para que os guiasse e dirigisse. E diz mais, Deus tinha determinado que unicamente os que eram consagrados ao ofício deviam apresentar sacrifício diante dele. Mas ordenou Saul: trazei-me aqui um holocausto. E cingido como estava de armaduras e armas de guerra, aproximou-se do altar e ofereceu sacrifício diante de Deus. Como nós lemos semana passada, ele não era da tribo de Levi, não era sacerdote, nada daquilo. Ele era o rei de Israel. Competia a ele a parte civil, a parte militar de Israel, mas ele se aproximou do altar de Deus e quis então efetuar um sacrifício, um holocausto. No comentário bíblico, volume 2, página 1014, Ellen White declara: ele, Saul, poderia ter oferecido uma humilde oração a Deus sem o sacrifício, pois o Senhor aceitará até a oração silenciosa de um coração opresso, mas em vez disso ele se colocou à força na posição de sacerdote. Então, como tínhamos lido, ele não ficou só na parte que lhe cabia de orar a Deus, mas ele foi adiante, além do que Deus definia. Na meditação de 71 Vidas que Falam, na página 150, e também no comentário bíblico, no mesmo volume, página, Ellen White diz mais: ao reter Samuel, era propósito de Deus que o coração de Saul fosse revelado, a fim de que outros pudessem saber o que ele faria numa emergência. Saul foi colocado numa posição de prova, mas não obedecer às ordens. Ele entendeu que não faria diferença quem se aproximasse de Deus, ou de que maneira, e cheio de energia e consideração própria, encaminhou-se para o ofício sagrado. Então aqui fala que foi providencial de Deus o atraso de Samuel para que se revelasse o coração de Saul, e mais,
Aqui a experiência de Saul nos lembra a experiência de Caim com Abel. Cada um deles fizeram o quê? Foram fazer um sacrifício a Deus. O que mais que eles fizeram? Construíram um altar a Deus. Mas na parte essencial daquilo, que era o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então Caim escolheu do jeito dele. E ele então deu das primícias dos frutos que ele tinha. Isso fazia parte muitas vezes do ofício sacerdotal, mas numa outra área das ofertas de primícias a Deus, mas aquilo não substituiu o quê? O sacrifício do cordeiro. E aí então um sacrifício foi aceito por Deus e outro rejeitado. O que nós vemos nessa experiência e na experiência de Saul é a tentativa de muitos em nossos dias, que querem fazer uma adoração, querem fazer a sua religião sob medida, do seu jeito. Escolhem aquilo que lhe apraz e aquilo que não lhe apraz deixam de lado. Ellen White diz ainda que o Senhor tem suas ações determinadas e, se não são compreendidas e acatadas por aqueles que estão associados com sua obra, se homens sentem-se livres para desrespeitarem suas ordens, não devem ser mantidos em posição de confiança, devem ser removidos. Eles não dariam ouvidos ao conselho nem às ordens de Deus através desses instrumentos por ele apontados. Como Saul, correriam para uma tarefa que lhes não fora indicada, e os erros que cometeriam ao seguir seu humano discernimento colocariam Israel de Deus onde o seu líder não se lhes revelaria. As coisas sagradas se misturariam com as comuns. Olha a seriedade disso. Deve ser removido prontamente aquele que toma uma posição ousada como a de Saul. Na página seguinte da mesma meditação, Ellen White diz que Saul procurou defender seu procedimento e acusar o profeta, em vez de reconhecer-se culpado. Há hoje muitos que seguem conduta semelhante, como Saul são cegos aos próprios erros. Quando o Senhor procura corrigi-los, recebem a reprovação como se for insulto e encontram a falta naquele que leva a mensagem divina. Então é como aquela frase, né? Não se deve matar o mensageiro. O mensageiro ele só veio trazer uma mensagem, mas muitos se voltam contra o mensageiro, culpam o mensageiro. Assim como Saul tirou de discurso, não, mas você demorou muito, Samuel. E o povo estava aqui com medo, estavam abandonando o seu posto, eu tinha que fazer algo. E essa foi a desculpa que saiu, e alguns vão achar razoável essa desculpa. Aqui diz, tivesse Saul se mostrado disposto a ver e confessar o seu erro, esta amarga experiência teria se mostrado uma salvaguarda para o futuro. Posteriormente, ele teria evitado os erros que atraíram a reprovação divina, mas sentindo que era injustamente acusado, estaria com efeito pronto a cometer outra vez o mesmo pecado. A transgressão de Saul mostrou que ele era indigno de assumir responsabilidades sagradas. Tivesse ele pacientemente suportado o divino teste, a coroa teria sido confirmada à sua casa. Com efeito, Samuel viera de Gilgal para este fim, mas Saul havia sido pesado na balança e fora achado em falta. Precisava ser removido, a fim de dar caminho para alguém que consideraria como sagrada a honra e a autoridade divinas. Então, partindo agora por uma próxima parte da história, aquela da ousadia santa de Jonatas com seu pajem de armas, que nós vimos no relato no capítulo 14 de 1 Samuel, lá nós vemos no Patriarcas e Profetas, na página 624, 620, até a 626, algumas declarações, e nós vamos pegar algumas porções.
Diz que o pajem de armas, que também era homem de fé e oração, incentivou este plano, e juntos retiraram-se do acampamento, secretamente, para que não acontecesse encontrar oposição a seu propósito. Com oração fervorosa ao guia de seus pais, convieram em um sinal pelo qual poderiam determinar o que fazer. Descendo então para a garganta que separava os dois exércitos, silenciosamente seguiram seu caminho à sombra do rochedo, e ocultos parcialmente pelas pedras e saliências do vale. Aproximando-se da fortaleza filistéia, ficaram à vista de seus inimigos, que sarcasticamente disseram: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Então os desafiaram: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. Querendo dizer que puniriam os dois israelitas pela sua audácia. Este desafio era justamente o quê? O sinal que Jonatas e seu companheiro tinham concordado a aceitar como prova de que o Senhor favoreceria o seu empreendimento. Saindo agora das vistas dos filisteus e escolhendo o caminho secreto difícil, os guerreiros se dirigiram ao cume de uma rocha, que tinha sido considerada inacessível e não estava muito fortemente guardada. Assim penetraram no arraial do inimigo e mataram as sentinelas que, dominadas pela surpresa e temor, não ofereceram resistência. Anjos celestiais escudavam a Jonatas e seu auxiliar. Anjos combatiam ao seu lado, e os filisteus caíam diante deles. A terra tremia como se uma grande multidão com cavaleiros e carros se estivesse aproximando. Jonatas reconheceu os sinais do auxílio divino, e mesmo os filisteus viram que Deus estava agindo para o livramento de Israel. Grande temor apoderou-se do exército, tanto no campo como na guarnição. Na confusão, tomando seus próprios soldados por inimigos, os filisteus começaram a matar-se uns aos outros. Diante de toda a incredulidade de Saul, Deus quis dar o livramento de uma maneira que revelasse todo o poder de Deus, né? E nós vemos então no outro texto, também de uma meditação, Filhos e Filhas de Deus, de 2005, na página 208, que diz que em Jonatas, filho de Saul, viu o Senhor um homem de pura integridade, alguém a quem ele podia atrair para perto de si, e em cujo coração podia atuar. Aparentemente, sua aventura foi temerária e contrária às regras militares, mas o ato de Jonatas não foi praticado por precipitação humana. Ele não confiava no que ele e seu pai de armas por si mesmo poderiam fazer. Foi um instrumento que Deus empregou em favor de seu povo Israel. Eles fizeram seus planos e puseram a causa nas mãos de Deus. Caso os exércitos filisteus os desafiassem, avançariam. Mais tarde teria a experiência de Davi também, né? Que foi avante diante aquele desafio, aquele deboche que aquele gigante Golias fazia, né? E todo Israel amedrontado, né? E Davi foi adiante. E os dois, como bem sabemos, foram grandes amigos, apesar de todas as circunstâncias contrárias a isso, né? A inimizade do próprio pai de Jonatas contra Davi. Diz mais: fácil teria sido aos filisteus matarem esses dois homens valentes e ousados, mas não lhes entrou na cabeça que esses dois homens isolados houvessem subido com qualquer intenção hostil. Os admirados homens que estavam em cima olharam, demasiado surpreendidos para compreender-lhes o possível objetivo. Consideraram esses homens como desertores e permitiram-lhes avançar sem lhe fazer dano. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás deles. Este ousado feito infundiu um pânico no acampamento. Jazem ali os corpos mortos de 20 homens, e aos olhos do inimigo havia centenas de homens
preparados para a guerra. Os exércitos do céu revelaram-se à multidão dos oponentes filisteus. Então nós vemos que, diante dessa experiência, eles achavam então ou que eram desertores ou que eram apenas espias, olhando a situação que estava, nunca pensavam que iriam desferir um ataque aos sentinelas. E voltando ao Patriarcas e Profetas, Ellen White declara o seguinte: decidido a tirar para si as maiores vantagens, o rei temerariamente proibiu aos seus soldados tomarem alimento durante o dia todo, impondo a ordem por meio de uma solene imprecação: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. A vitória já havia sido ganha, sem o conhecimento ou cooperação de Saul, mas ele esperava distinguir-se pela completa destruição do exército vencido. A ordem para a abstinência de alimento foi motivada pela ambição egoísta e mostrou ser o rei indiferente às necessidades de seu povo, quando essas estavam em conflito com seus desejos de exaltação própria. Confirmando essa proibição com um juramento solene, Saul se mostrou não somente temerário, como também profano. As próprias palavras da imprecação dão prova de que o zelo de Saul era por si mesmo e não pela honra de Deus. Ele declarou seu objetivo: não ser que o Senhor fosse vingar de seus inimigos, mas que me vingue de meus inimigos. Então, como nós vemos aqui, a ambição desse recém-empossado rei, era de que ele se distinguisse, se exaltasse, que ele tivesse parte nessa vitória. E ele agiu dessa maneira. Diz mais: a proibição teve como resultado levar o povo a transgredir o mandato de Deus. De que maneira? Eles tinham estado empenhados em guerra o dia todo e desfaleciam pela falta de alimento. E apenas se passaram as horas da restrição e caíram sobre o despojo e devoraram a carne com o sangue, violando dessa maneira a lei que proibia comer com sangue. Durante o dia de batalha, Jonatas, que não tinha ouvido acerca da ordem do rei, era ignorantemente e transgrediu então, comendo um pouco de mel, quando passava através de um bosque. Saul teve conhecimento disso à tarde e havia declarado que a violação desse edito seria punida com a morte. E embora Jonatas não tivesse sido culpado de pecado voluntário, embora Deus lhe tivesse miraculosamente preservado a vida e houvesse operado por meio dele, o rei declarou que a sentença devia ser executada. Poupar a vida de seu filho teria sido um reconhecimento da parte de Saul de que ele pecara fazendo um voto tão precipitado. Isto seria humilhante ao seu orgulho. Assim me faça Deus de outro tanto, foi a sua terrível sentença, que com certeza morrerá Jonatas. Então nós vemos que Deus mexeu com tudo isso, com o rei, para que ele viesse ao reconhecimento. Quando envolveu a própria casa, o próprio filho dele, que ele pudesse cair em si da situação em que ele estava. Mas ele então preferiu seguir no seu orgulho próprio. E aqui nós vemos uma distinção que Deus faz, que devemos fazer, em relação ao que é um pecado voluntário, um pecado esclarecido, que a pessoa teve conhecimento daquilo, e daquilo que a pessoa não estava ciente. Então, Davi, ele pede que Deus sonde ele, elimine toda a falta. Pede até a abstenção das faltas que lhe eram ocultas. No entanto, Deus é esse Deus que justamente atende essa oração, e ele não condena a pessoa que está nessa condição. Ao contrário, ele então
traz revelação daquilo depois. E uma vez que a pessoa recebe a revelação daquilo que era errado, dali em diante a pessoa agirá de que maneira? Diferente. Agirá então de acordo com a luz que recebeu e não persistirá no mesmo mal, no mesmo pecado. Diz mais aqui a leitura do Patriarcas e Profetas. Saul não podia pretender a honra da vitória, mas esperava ser honrado pelo seu zelo ao manter a santidade de seu voto. Mesmo com o sacrifício de seu filho, queria impressionar seus súditos com o fato de que a autoridade real tinha de ser mantida. Em Gilgal, pouco tempo antes, Saul tomara a ousadia de oficiar como sacerdote, contrariamente ao mandado de Deus. Sendo reprovado por Samuel, obstinadamente justificou-se. Agora, quando sua própria ordem foi desobedecida, embora essa ordem não fosse razoável e tivesse sido violada por ignorância, o rei e pai sentenciou o filho à morte. É algo que faz a gente pensar a que ponto ele está disposto a ir, para manter esta condição. O povo, no entanto, recusou-se a permitir que a sentença de morte fosse executada. Afrontando a ira do rei, declararam: morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. O orgulhoso rei não ousou desrespeitar esse unânime veredito, e a vida de Jonatas foi preservada. Saul não pôde deixar de sentir que seu filho era preferido a ele, tanto pelo povo como pelo Senhor. Veja só os pensamentos que ficaram na mente dele. Agora até mesmo a inveja da honra que seu filho recebia. O livramento de Jonatas foi uma severa exprobação à precipitação do rei. Teve um pressentimento de que suas maldições cairiam sobre sua cabeça. Não mais continuou a guerra com os filisteus, mas voltou para casa mal-humorado e descontente. Aqueles que mais prontos estão para desculpar-se ou justificar-se no pecado são muitas vezes os mais severos ao julgar e condenar os outros. Muitos, como Saul, agora ela está aplicando para nós, irmãos, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam o conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam-se a ver em si a causa da perturbação. Alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso, ao mesmo tempo em que condescendem em fazer um juízo cruel ou severa censura em relação a outros que são melhores do que eles. Bom seria que tais juízes, que a si mesmos se constituem, ponderassem essas palavras de Cristo. Está lá em Mateus 7,2: com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Frequentemente, aqueles que estão procurando exaltar são levados a posições em que se revela seu verdadeiro caráter. Quantas vezes essa é a aprovação de muitos? São levados a uma posição de destaque. Assim foi no caso de Saul. Sua conduta convenceu o povo de que a honra e a autoridade real eram para ele mais caras do que a justiça, misericórdia e benevolência. Assim o povo foi levado a ver o seu erro, por terem rejeitado o governo que Deus lhes havia dado. Tinham trocado o profeta piedoso, cuja oração haviam feito descer bênçãos, por um rei que em que seu zelo cego tinha orado, rogando uma maldição sobre eles. Então aqui nós vemos como que as consequências, irmãos, têm um lastro gigante.
Primeiro de tudo, lá atrás, o que Israel como povo tinha feito de errado? Escolhido um rei. Deus não tinha esse desejo. E eles tinham quem, irmãos, para dirigir? O profeta e juiz Samuel. É dito que ainda que ele fosse já um idoso, Samuel, ele não era para ter sido dispensado por, tá doente, nada disso. Deus queria que ele continuasse por muitos anos ainda, guiando Israel. E eles, guiados por Samuel, como que tinham ido? Tinham ido bem, mas eles queriam copiar o quê? As nações gentílicas. E aí é dito que eles queriam um rei para eles. Olha as consequências que em pouco tempo começou a surgir. E isso se estendeu por muitos séculos, como nós vemos. E aqui vemos, esse texto tão pesado que a irmã te fala. Aqueles que mais prontos estão para desculpar-se ou justificar-se no pecado. Tem explicação para tudo. Não, mas eu fiz isso por causa disso e por causa daquilo. São muitas vezes o quê? Os mais severos ao julgar e condenar os outros. Aqui vemos que de fato a pessoa que eles tinham escolhido ficou tão envolvida na sua honra própria que ele então agora preferia então deixar de lado a justiça, o bom senso, a misericórdia e se volver então a um ato tremendo daquele. É dito que se os homens de Israel não se houvessem interposto a fim de salvar a vida de Jonatas, seu libertador teria perecido pelo decreto do rei. Então não era de mentira, achar que Saul só jogou para a plateia, para ver o que eles iam... Não, ele estava convicto de tomar aquela decisão mesmo. É que o povo tomou a iniciativa contra. Com que pressentimentos deveria aquele povo posteriormente ter seguido a guia de Saul? Quão amargo lhe seria o pensamento de que ele havia sido posto no trono pelo seu próprio ato. O Senhor suporta por muito tempo os desvarios dos homens, e a todos ele concede oportunidade para verem e abandonarem seus pecados. Mas, conquanto possa parecer que ele faz prosperar os que desrespeitam a sua vontade e desprezam suas advertências, a seu tempo certamente tornará manifesta a loucura deles. No comentário bíblico também, volume 2, na página 1015, Ellen White comenta de um outro ângulo. Esse juramento impensado de Saul foi uma invenção humana. Não foi inspirado por Deus e Deus não se agradou dele. Jonatas e seu escudeiro, que com a ajuda divina haviam levado livramento para Israel, naquele dia ficaram debilitados pela fome. O povo também estava cansado e faminto. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Está lá em 1 Samuel 14, 25. Deus mesmo havia providenciado esse mel. Ele desejava que os exércitos de Israel participassem desse alimento e recebessem forças. Saul, porém, que não estava sob a direção de Deus, havia interposto seu impensado juramento. Deus muitas vezes, irmãos, quer nos dar oportunidades que nós jogamos assim, desprezamos por causa de nossos preconceitos, pelas nossas próprias ideias. Desprezamos alguém, desprezamos uma oportunidade. Quão caro é isso? Deus tinha providenciado uma situação que iria nos colocar em condição favorável e nós mesmos desperdiçamos. Diz que depois que o povo havia saciado a fome, Saul propôs que continuasse a perseguição naquela noite, mas o sacerdote sugeriu que seria mais sábio buscar primeiro a orientação de Deus. Isso foi feito de maneira usual, mas não houve nenhuma resposta. Considerando esse silêncio como um sinal do desagrado de Deus, Saul decidiu descobrir a causa.
se ele tivesse compreendido devidamente a pecaminosidade de sua própria conduta, teria concluído que ele próprio era o culpado. Mas por ter deixado de discernir isso, deu ordens para que o assunto fosse decidido por sortes. Então é aquela narrativa que nós vimos semana passada, né? Que ele então pede orientação, o sacerdote muitas vezes recebia através das pedras, né? Urim e Tumim, ou de outras maneiras, através de um sinal na arca e outras formas. No entanto, não houve nenhuma resposta. Ele então jogou a sorte e, curiosamente, a sorte caiu sobre quem? Sobre o próprio, então, Jonatas. Então, fazendo uma prova, mexendo mais uma vez na situação do coração de Saul. Nada disso lhe quebrantou o coração. Não se quebrou diante da rocha que é Cristo, de modo algum. Há muitos que consideram levianamente os testes dados por Deus e, como Saul, assumem a responsabilidade de criar testes e proibições que trazem desonra a Deus e prejuízo para as pessoas. Então nós, a nível individual e a nível de igreja, devemos cuidar para não repetir também o caso de Saul de fazer o quê? Criar testes humanos. Colocar coisas que não tenham claro, assim diz o Senhor. Então estes estão criando prejuízo para a causa, prejuízo na vida pessoal de cada um. E quantos fanáticos já surgiram na história da igreja que inventaram um teste da sua cabeça, muitas vezes favorecia suas próprias inclinações, ou eram pecados que eles lutavam contra e tinham um horror muito grande quanto àquilo e colocavam um peso exagerado em algo que não deveriam. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Mas ao mesmo tempo que criam testes, proibições de sua cabeça, os testes de Deus são o quê? Negligenciados. Esses são perdidos de vista. E eu gostaria de ler com os irmãos um último texto que a irmã também traz uma aplicação para nós. Está no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 415, e que nos fala em relação a este perigo, que foi o tema da nossa explanação desde a semana passada, o perigo da arrogância religiosa. Olha o que Ellen White fala. A causa de Deus necessita de homens de intelecto, homens que pensem, homens bem versados nas Escrituras, para enfrentar a volumante onda de oposição. Não devemos sancionar a arrogância, a estreiteza de espírito e as incoerências, embora se lançam sobre elas as vestes de professa piedade. Os que possuem no coração o poder santificador da verdade hão de exercer uma influência persuasiva, sabendo que os defensores do erro não podem criar nem destruir a verdade. Eles se podem manter calmos e ponderados. Muitas lições nós podemos tirar deste texto. Primeiramente, que nós não devemos se colocar contra a intelectualidade, ao conhecimento técnico das coisas, de modo algum. Nós vemos que Deus muitas vezes gostaria de se servir destes, mas o orgulho espiritual deles que impediu-os, e os mais humildes foram usados. Mas em outras circunstâncias temos sim exemplos de pessoas versadas usadas por Deus. Alguns exemplos nós podemos ter na próprio caso de Daniel, que era de uma família principal em Judá,
e tinha sido muito bem educado, inclusive desde a sua casa ele já era vegetariano. Quando chegou em Babilônia, ele apenas decidiu continuar em sua fidelidade a Deus. Então Daniel é um exemplo. Temos o exemplo então de Nicodemos, José de Arimateia, apesar das falhas deles, depois se decidiram totalmente em favor, morreram pobres, mas levaram avante a causa de Deus. E eram homens principais do Sinédrio, da parte judicial de Israel. Temos vários exemplos, e um que me destaca muito é a própria escolha de Paulo. Paulo era por excelência um erudito, um poliglota. Era alguém que era versado não só nas escrituras, mas até mesmo em relação a filósofos dos gentios. E ele, com todo esse domínio, ele pôde levar a mensagem com capacidade. Ainda que por fim ele falasse o quê? Que a mensagem da cruz por fim é o quê? Um escândalo para os judeus, uma loucura para os gentios. O Deus encarnado, crucificado numa cruz. Era algo espantoso. E era essa mensagem que ele sempre colocava. Aqui diz que não devemos sancionar arrogância, estreiteza de espírito ou incoerências, um dizer incoerente nos detalhes, né? Embora muitas vezes alguns lancem vestes de piedade sobre isso, não devemos apoiar a tais que apresentem tal tipo de espírito. Diz aqui que a própria verdade tem um poder, uma influência persuasiva sobre as pessoas. E por fim, Ellen White fala que nós sabemos que os defensores do erro não podem destruir a verdade. Por isso, de que maneira devemos nos portar? Devemos nos portar calmos e ponderados. É isso que nós vemos o apóstolo Pedro nos orientando. Devemos dar a razão da nossa fé, a esperança que há em nós, a tudo que nos pedir, mas deve ser feito o quê? Com critério, como nós bem sabemos. Com temor, com mansidão, devemos apresentar. E o poder irresistível da verdade levará a pessoa a uma escolha, ou em favor ou em contra. Mas, de qualquer maneira, a pessoa terá a oportunidade de ser esclarecida quanto à verdade. Devemos a cada dia aprender mais. Devemos dar menos publicidade ao erro e mais destaque à verdade. E tendo o espírito correto, obedecendo ao que Deus determinou em sua palavra, possamos ser pessoas que não venham repetir a história daquele rei de Israel. Alguém pode dizer, mas eu não vou me colocar numa posição tão exaltada como de um rei. Mas a arrogância, o orgulho próprio não precisa muitas vezes de uma posição tão exaltada para se manifestar. Ellen White, num outro texto, ela declara que há mais esperança para o ébrio do que para o orgulhoso. Este muitas vezes está o quê? Inconsciente do seu pecado. E isso o incapacitará de estar no céu. Que então a cada dia façamos a nossa vocação e eleição em humildade a Deus, sabendo que somos dependentes dele. Tal como Cristo declarou, sem mim nada podeis fazer. Que possamos crer de fato nisso. É esse o meu desejo de oração. Amém.